Prof, é tive ou é teve? É fiz ou é fez? É sair ou é saiu? Se você tem dúvidas com o pretérito perfeito do português, aquele pretérito das nossas ações de ontem, as ações que já aconteceram e já acabaram, esse vídeo é para você. Fica aí, depois da vinheta a gente vai conversar. Oiê! Tudo bom, gente? Tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Prof. Iraíla aqui do Central PIN e hoje eu tô aqui pra gente conversar, pra falar pra você sobre esse verbo, esses verbos e esse tempo verbal que gera tanta dúvida e tanta confusão com os estrangeiros. Vamos lá, olha só, antes de começar já vou pedir para você dar o seu like aqui nesse vídeo e ativar as notificações do Central PIN. Toda vez que sair vídeo novo aí, você é avisado, tá bom? Então, bora lá! Então, gente, vamos lá, vamos conversar aqui, começar para que você entenda esse tempo verbal que é tão usado por nós. A primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: o pretérito de ontem, né, diferente aí de algumas línguas latinas, ele é um pretérito simples, né, que a gente chama, é um tempo simples. Então, aqui no Brasil é muito comum que para o pretérito, em conversações mais básicas, a gente use o pretérito simples do que o pretérito composto, tá bom? E o que isso quer dizer? Que em outras línguas, como o francês ou o espanhol, por exemplo, é muito comum que as pessoas utilizem o tempo composto, mas aqui no português nós costumamos utilizar mais o tempo simples e, por consequência, a gente tem a utilização de apenas um verbo e não de dois, beleza? Então, gente, vamos lá. O pretérito perfeito, né, é esse tempo verbal que nos dá a ideia de uma ação que ela aconteceu e ela acabou, né? Não é uma ação contínua. E ainda mais do que isso, é o seguinte: a gente fala, a gente expõe, né, os nossos desejos no pretérito perfeito, as nossas ações, relacionado aí a um tempo recente. Então, eu posso dizer o que eu fiz ontem, o que eu fiz na semana passada, o que eu fiz no ano passado, né? Há 5 anos atrás, a gente tem a referência também do pretérito perfeito, porque é uma ação que aconteceu e ela acabou. Eu já falei para vocês aqui num vídeo que eu fiz. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você ver também. O vídeo do presente do indicativo, né? As nossas ações de rotina. E o pretérito perfeito, como eu falei para vocês, é uma ação passada que acontece e acaba. E assim como eu falei para vocês nesse vídeo do presente, né? Nós já sabemos que o português, nós temos aí verbos que obedecem a umas terminações diferentes. Nós temos verbos que obedecem aí a terminação AR, ou a gente estabelece aqui que é de primeira conjugação. A gente tem os verbos também terminados em ER, que a gente estabelece que são os verbos de segunda conjugação, e os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, né? E aí vocês devem estar se perguntando, tá, prof, mas por que é que isso é importante? É essa terminação principal que vai nos ajudar a conhecer e a memorizar as outras terminações que vão vir aí do pretérito perfeito. E outra coisa que é importante para dizer para vocês. Vocês sabem que em qualquer língua a gente tem a divisão dos verbos regulares, que nós chamamos os verbos, digamos, mais fáceis, né, da gente memorizar, da gente conjugar, e os verbos irregulares, que eles não obedecem aí a mesma linha de raciocínio de conjugação dos outros verbos, tá bom? Então, primeiro, temos que fazer essa diferença entre primeira, segunda e terceira conjugação, e temos que fazer a diferença aí, ter na nossa cabeça a ideia do verbo regular e do verbo irregular.
Seguindo então a linha de raciocínio das conjugações e dos verbos regulares e irregulares, eu queria já mostrar aqui para vocês as terminações da primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, né? Que é o caso aí de falar, estudar, amar, né? Sonhar, enfim, todos os verbos que terminam, que vem proveniente aí da terminação AR. Olha só, gente, para a primeira pessoa, que é o eu, né? Eu, a gente vai ter sempre a terminação para esses verbos terminados em EI. Então, a gente pega a primeira parte do verbo e a gente acrescenta o EI. Então, vai ficar assim, ó. Ontem, na semana passada, no ano passado, eu falei. Eu estudei. Eu amei. E para todos os verbos terminados em AR, a gente vai ter na primeira pessoa o EI, tá bom? Só que para o você e para o ele, a gente tem outra terminação. Então, esse EI, ele vai mudar para OU. Na primeira pessoa, eu tenho o EI. E na segunda pessoa e na terceira, ou seja, o você, o ele e o ela, a gente tem o OU. Então, fica assim: ontem eu estudei. Ontem você, ele e ela estudou. Tá bom? Porque é uma pessoa só. Então, ontem eu amei. Ontem você, ele e ela amou. Ontem eu sonhei. Ontem você, ele e ela sonhou, né? E aí vocês perguntam, tá, professora, aí pro nós. Nós sonhamos, amamos e estudamos. E uma coisa muito interessante é que aí para a terceira pessoa, né, vocês, eles ou elas, a gente tem o aram. Então, eu tenho eles estudaram ontem, eles amaram ontem e eles sonharam ontem. Então, vamos relembrar aqui, olha só. Eu tenho o ontem eu estudei, ontem você estudou, ontem ele estudou, ontem nós estudamos, ontem vocês estudaram, ontem eles estudaram. E isso, mais uma vez, vai se repetir para todos os verbos terminados aí em AR que pertencem à primeira conjugação. Vamos agora então para os verbos aí de segunda conjugação, né? Os verbos terminados em ER. Olha só, gente, aqui a gente vai ter as terminações um pouquinho diferentes aí das terminações dos verbos que eu mostrei para vocês anteriormente. Os verbos terminados aqui em segunda conjugação, a gente pode ter o verbo beber, o verbo comer, o verbo entender, o verbo correr, enfim. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, diferente da terminação AR, que fica eu falei, eu estudei, né, e eu dancei, por exemplo, na segunda conjugação, os verbos eles vão ser terminados em I na primeira pessoa. Então, eu pego a primeira parte do verbo e eu acrescento a vogal I. Então, fica assim, olha só. Eu comi, eu bebi, eu saí e eu entendi, tá bom? Então, eu tenho aí a primeira pessoa, que é o eu, com a terminação do I. Aí, para a segunda e terceira pessoa, a gente vai ter a terminação eu. Então, eu posso dizer assim, ó, ontem você bebeu, você comeu, você entendeu. Da mesma maneira que eu posso ter ontem ele bebeu, ele comeu, ele entendeu. E para o nós vai ser a mesma coisa lá do A, né? Agora a gente vai ter a letra E, porque o verbo aí é terminado em ER. Então eu tenho nós comemos, nós bebemos, nós entendemos. E aí eu tenho vocês entenderam, vocês comeram,
vocês beberam, tá? E a mesma coisa vai se repetir com eles e elas. Eles e elas comeram, beberam e entenderam. Então vamos repassar aqui a conjugação dos verbos terminados em ER no pretérito de ontem, tá bom? Eu tenho: ontem eu bebi, ontem você bebeu, ontem ele bebeu. Ontem nós bebemos, ontem vocês beberam e ontem eles beberam. Beleza? Vamos agora partir para os verbos terminados em terceira conjugação, que é a conjugação do IR. Antes da gente ir para os verbos de terceira conjugação, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos da língua portuguesa. E se você está gostando desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, tá bom? Então, vamos lá para os verbos de terceira conjugação. Gente, os verbos de terceira conjugação, eles vão ser um pouquinho parecidos com os de segunda, né? A gente tem aí o verbo sair, o verbo dormir, até o próprio verbo ir, né? Que é um verbo irregular. E olha como é que vai ficar a terminação desses verbos aí. Vamos lá. Para o eu também vou terminar esses verbos em i. Então eu posso dizer assim: ontem eu dormi muito bem. Ontem eu saí de casa muito cedo. Então, para a terminação do eu também tenho o acréscimo aí da vogal i. Agora, para a terminação do você e do ele, a gente tem a terminação io, tá? Então, vê só como é que fica o verbo. Ontem você dormiu, ontem você saiu. Da mesma maneira que eu tenho ele ou ela. Ontem ela saiu, ontem ele saiu, ontem ela dormiu, ontem ele dormiu. E como é que fica o nós? Ontem nós dormimos, ontem vocês dormiram e ontem eles dormiram, tá? Então essa é a terminação aí da conjugação, da terceira conjugação, que são os verbos aí terminados em IR. O pretérito perfeito aí do modo indicativo é um tempo verbal que merece sim a nossa atenção, que tem grandes irregularidades em relação a outras línguas latinas, né, as línguas mais próximas a nós e principalmente as línguas distantes. Então, merece sim a atenção, merece o estudo. E como tarefa de casa para você que está vendo esse vídeo, eu quero que você me diga o que foi que você fez ontem, tá? Ontem o que foi que você fez, que horas que você acordou, o que foi que você comeu, se você trabalhou ou não, se você descansou, se você aproveitou, né? Eu quero que você me diga aí o que foi que você fez ontem, tá bom? Gente, ó, esse vídeo foi um vídeo simples, mas foi um vídeo explicativo sobre o pretérito perfeito, que é esse tempo verbal um pouco complicado, um pouco chatinho da gente aprender, mas que nós brasileiros falamos muito as formas simples. E aqui eu apresentei para vocês, né, os verbos regulares, né, as terminações aí dos verbos regulares, tá? Mas existe também na língua os verbos irregulares, como é o caso do verbo ter, do verbo fazer, do verbo dizer, do verbo ir, que eles não vão obedecer a essas terminações que eu acabei de passar para vocês. Então são verbos um pouquinho mais complicados, que a gente tem que aprender de fato aí as terminações de cada um, tá bom? Mais pra frente eu vou fazer outro vídeo apenas de verbos irregulares para que vocês aprendam aqui comigo no Central Pin, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like se você gostou e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no Central Pin. E se você quiser acompanhar o meu dia a dia, eu também tô lá no Instagram, que é @centralpindorama, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!